Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula de técnicas e caracterização dos polímeros. Meu nome é Alex e esse bimestre estarei dando aula para vocês sobre isso. Pessoal, vocês ainda não me conhecem um pouquinho, mas vão estar me conhecendo. A gente, semana passada, teve um bate-papo no WhatsApp, porém eu não consegui, estou com alguns sérios problemas na parte de gravação. Então, o que eu vou estar fazendo agora são aulas um pouco mais curtas. Então, vou estar mandando uma ou duas aulas para vocês no dia, assim fica mais fácil, até para que vocês possam estar assistindo, tá bom? Então, pessoal, essa aula, nossa segunda aula, vamos entender um pouquinho sobre o plástico, como que o plástico é gerado. Como assim, professor? Como que o plástico é detalhado, da onde que ele vem, para que a gente possa estar entendendo isso, para que a gente possa estar trabalhando um pouco mais com o plástico. Vocês já pararam para pensar o que significa plástico? Plástico nada mais é do que capaz de ser moldado. Ou em outras literaturas encontramos fácil de ser moldado. Com plástico, conseguimos conformar ele de diversas formas. Conseguimos fazer ele de diversos modelos, cada dia mais presente no nosso dia a dia. Cada dia mais, o plástico tem substituído o aço, a madeira e outros segmentos. Por exemplo, hoje o plástico tem entrado muito na construção civil. Hoje o plástico tem entrado muito na indústria automobilística. Cada vez mais encontramos partes de carros ou de automóveis que têm utilizando o plástico ao invés do metal, ao invés das chapas de aço. Mas para isso, uma curiosidade. Alguém já pensou da onde vem a palavra plástico? Plástico é uma palavra mais usual, que são utilizadas para designar materiais poliméricos. Então, o certo não seria dizermos plástico, e sim dizermos polímeros. Então, vou falar assim, vou pegar uma garrafa de polímeros, está errado? Não, seria o correto. Porém, dizemos vamos pegar uma garrafa de plástico. Por que polímeros? Polímeros veio de origem grega, que tem o seu significado em muitas partes. Traduzindo para o português, poli significa muitos e mero partes. Então, podemos dizer que polímeros têm muitas partes. Mas os polímeros são capazes de adquirir condições plásticas por ação de calor e pressão. Quando o polímero ele é aquecido, ele vem a mudar seu estado, saindo do estado sólido para o estado líquido, seu estado físico. Porém, também mudamos as suas propriedades químicas. Com isso, a gente consegue modificar o formato e moldar o formato dos nossos produtos que necessitamos. É muito interessante isso. Vimos que os polímeros eles podem ser materiais naturais ou sintéticos, geralmente de origem orgânica e compostos por cadeias com altos pesos moleculares. Interessante. O nosso polímero utilizado cada vez mais polímeros naturais. Polímeros que a gente consegue da natureza, que ele vem a ser renovável. Hoje em dia, utilizamos e reciclamos muito material. Hoje em dia, buscamos, através de cana-de-açúcar, por exemplo, e outros produtos, achar matéria-primas, chamada até de matéria-prima verde. Vamos ver um pouquinho
no decorrer de nossas aulas. Bom, e qual a obtenção do polímeros? São obtidas através de reações químicas poliméricas, que formam estrutura molecular, que consiste em repetição de pequenas unidades, chamadas mero. Já vimos isso em química orgânica no passado. Ah, o que é um polímero? São reações químicas. Interessante, professor. Vamos ver de novo, em detalhe, como vimos? Não. Mas, para que a gente possa estar entrando na nossa matéria mais profundo, precisamos entender um pouquinho sobre isso, ou relembrar. E quais são as matérias-primas formadoras do polímero? É o petróleo, é o carbono, o gás natural. Às vezes tem outros também, como a madeira, que é fonte de material pirolenhoso, a água, o ar, o flúor, o sal marinho, a areia, materiais naturais, celulosa, lactose, algodão, milho, cana-de-açúcar, etc. E as cargas, como talco, carbonato de cálcio, micas, fibra de vidro, etc. Muitos materiais hoje eles são acoplados ao plástico. Muitos materiais hoje, por exemplo, na construção civil, utiliza-se muito fibra de vidro para que você possa ter um melhor rendimento, para que você possa ter maior durabilidade, para que você até substituir um pouco ferro, tá, numa construção. Legal. Às vezes precisamos tirar um pouco da carga desse plástico. E o que temos que fazer? Vocês já viram boa parte disso, mas vamos estar junto nessas aulas vendo mais um pouco. E o petróleo? Para isso, vamos tentar entender o que é craqueamento ou fração de nafta, resultado do craqueamento. O petróleo, ele é destinado e separado em algumas formas. Porém, vemos aqui, ó, ele é separado em gás, em nafta, gasolina, querosene, o gás e óleo diesel, o lubrificante, outro tipo de gás e o residual. Né? Então você consegue, são diversas camadas aonde você obtém, tá, obtém o seu petróleo. Você deriva, você craqueia ele, você vai separando em diversas formas. Dali vem o plástico, que é o nafta. E vamos entender. Por exemplo, o GLP significa 12% do petróleo. A gasolina, 14%. O nafta, que sai, é 12%, que sai o metano, o etileno, o etano, o propileno, o propano, o butileno e outros, e o hidrogênio, tá? Que forma o poliestileno, que forma, por exemplo, o polipropileno. São diversos materiais que já conhecemos. A outra parte do petróleo é o querosene, que é equivalente a 10%. A outra é o diesel, que é equivalente a 5%. A graxa, 20%. O óleo lubrificante, mais 20%. E o asfalto, que é o 17%, que nada mais é do que o piche. Tá? São necessários 30 toneladas de petróleo para se produzir 1 tonelada de PP ou PE. Então, 30 toneladas de petróleo, apenas sai 1 tonelada de PP ou PE. E aqui temos os exemplos da fonte de manômeros para obtenção de alguns polímeros sintéticos. Por exemplo, o etileno, eu posso ter o polietileno e copolímeros. O cloreto de vinila, que é o PVC. O benzeno
podemos ter o estireno, o poliestireno, o oxigênio, óxido de etilênio, etilênio glicol, que é o poliéteres. Pessoal, a gente aqui vê o que é a cadeia, por exemplo, do seu produto. Como nós temos na nossa cadeia genealógica, aqui temos a cadeia genealógica, por exemplo, do PVC. Para que ele possa chegar no PVC. O que eu preciso? Da onde vem? Quais são os materiais para a composição do plástico? As substâncias utilizadas para matéria-prima na preparação do plástico são obtidas principalmente a partir do petróleo e são denominados monômeros. Legal. A gente viu ali que o petróleo é um dos maiores fornecedores para que a gente possa produzir o plástico. O petróleo é constituído por uma mistura de composto orgânico, principalmente hidrocarboneto, através do processo de destilação fracionada do óleo cru, que ocorre na refinaria. São obtidas várias frações, que a gente vai ver na figura a seguir. O gás liquefeito, a nafta, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, a graxa, parafina e óleo lubrificante, e o piche. A fração de qual são obtidos os monômeros é a nafta, que, submetido a um processo de craqueamento térmico, aquecimento na presença de catalisadores, dá origem varia substância, entre eles o etileno, propileno, o butadieno, o buteno, entre outros. Esses, por sua vez, são transformados nos chamados petroquímicos finos, tais como o poliestileno, o polipropileno. Pessoal, você viu que a cadeia que sai o petróleo é muito grande. Tá? São diversos produtos que a gente consegue derivar do petróleo, que vai gerar para a gente diversos produtos que utilizamos hoje, diversos tipos de materiais. Aqui, por exemplo, a gente tem uma árvore genealógica. O petróleo é 100%, 70% dele é para diesel e óleo para aquecimento, 20% para nafta e entre outros. Analisando dessa forma, vimos anteriormente que tem muito mais distribuição. A nafta, ele vai gasificação, que é 13%, e a matéria-prima para a indústria, que é 7%. Então, só 7% do nafta vai para a matéria-prima para a indústria e só 4% vai para o plástico. Os outros vão para produtos químicos. Então, só 4% do petróleo vai para o plástico. O restante vai para outros derivados dele. E aqui a gente vai entender só um pouquinho da química e a fabricação. A fabricação do plástico geralmente compreende dois processos distintos. A confecção do polímero, que é o que a gente está vendo, são ligações ligadas à química controlada do processo, e a moldagem do material do polímero. A partir do momento que eu entendo a química do meu polímero, eu posso obter minha moldagem do meu material. Por quê? Eu tenho que entender, por exemplo, qual a temperatura daquele material. Será que se eu aquecer demais, eu vou ter problema? Será que eu vou degradar o meu material? Será que se eu esfriar muito rápido, eu posso fazer meu material ficar quebradiço? Será que se eu não seguir um processo, os parâmetros, eu posso, por exemplo, uma coisa que quem trabalha na indústria ouviu falar, rechupe? Será que um produto que eu quero que ele tenha uma aparência lisa, se eu aquecer demais, será que ele vai ficar com essa aparência? Pessoal, pense nisso daí. Por isso que é tão importante a nossa matéria.
que a gente vai estar aprendendo e vai estar entendendo um pouquinho do processo e as características do seu polímeros. Aqui temos duas questões bem tranquilas. Descreva o que é plástico. Vocês viram logo no começo da aula o que é plástico. Tá? Descreva com a sua palavra o que você entende. Tá? Gostaria de ver a opinião de vocês. O que você entende que é plástico? E descreva qual a matéria-prima para obter o plástico. Aqui a gente viu um tipo de matéria-prima para obter o plástico. Tem N matéria-prima para obter o plástico, já visto anteriormente. Então, pessoal, são duas perguntas que a gente vai estar depois conversando um pouquinho sobre elas. Espero que vocês tenham um bom descanso e qualquer dúvida estou aqui junto com vocês. Boa aula e contem comigo. Estarei no grupo, qualquer coisa só tirando dúvida de vocês. Muito obrigado.